Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Anunciar, desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador, ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, anunciar, desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar ao Senhor. É motivo de alegria mais uma vez a gente estar aqui reunidos como igreja, como filhos amados do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo de número 2. Hoje o tema, a porta das ovelhas. E quando a gente fala de porta, a gente fala de acesso, né?
Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos lá, quando Noé termina de construir a arca, a palavra de Deus diz que Deus vai e fecha aquela porta pelo lado de fora. Aquela família que estava dentro da arca estava segura, agora quem estava do lado de fora pereceu. Jesus é esta porta para nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é a nossa arca, Jesus é a nossa segurança. Então nós temos acesso nele. Quando as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, ali no final, quando o evangelho vai relatar que 5 delas estavam com o noivo. Agora quando 5 delas voltam, a porta está fechada e elas estão batendo na porta dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Mas esta porta já se fechou. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quando ele ressuscita, ele abre esta porta para nós. Esta porta que é a porta da graça. Então nós vivemos hoje um tempo que a graça, a porta ainda está aberta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então que nesta noite aqui você tenha o coração, no teu coração isso. Nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. E é Ele que nós viemos adorar aqui nesta noite. Amém? Então Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Quantos podem dizer amém? A questão aqui, irmãos, não é a porta, a abertura em si, é o quanto você quer entrar por essa porta. Nós vemos que Jesus estava em um lugar, Jesus estava em determinada casa, e nós vemos ali que tinham tantas pessoas, tanta gente, que não dava para passar mais por aquela porta. Nós vemos 5 amigos chegando ali, procurando o acesso a Cristo Jesus, procurando o acesso a chegar próximo de Jesus Cristo. Mas nós vemos ali um impedimento. Quantos de nós, vendo este impedimento, viraria as costas e voltaria para trás, por ver aquela multidão, por ver aquela dificuldade? Mas se nós estamos aqui nesta noite é porque nós estamos perseverantes, irmãos, em estar nesta porta, em estar seguro em Cristo Jesus. Porque muitos poderiam estar aqui e não estão. Muitos poderiam estar sentados aqui e não estão. A questão da porta é esta. A questão daquilo que Jesus mostra para nós é isso. Eles foram até Jesus procurando uma cura, procurando a cura de um amigo. E quando eles chegaram naquele lugar e viram aquela dificuldade, o que eles fizeram? Eu não sei como vai ser, mas nós vamos levar ele diante de Jesus. A palavra de Deus diz que eles subiram naquela casa. Pensa, irmão, subir um homem imóvel, subir num telhado, para depois descer ele ao lugar, a palavra de Deus diz, no lugar correspondente ao que Jesus estava. Quando eles abrem aquela casa, faz aquela abertura e começa a descer aquele leito, começa a descer aquele homem, eles foram naquele lugar procurando cura, e é por isso que a palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eles foram buscar a cura, Jesus deu para eles salvação, irmão. Ele diz, os seus pecados estão perdoados, porque não tem nada a ver com cura, tem a ver com a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo realmente diz isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar da dificuldade, irmãos, não perca o foco, independente do lugar, esteja com Cristo Jesus. Porque é isso que ele diz para nós. Para Zaqueu ele diz, hoje houve salvação nesta casa. Quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, é esse acesso que ele quer, é a intimidade. Quando ele fala para João lá na ilha de Patmos, que ele dá ali a visão para João das 7 igrejas da Ásia, no capítulo 4 do Apocalipse ele fala, sobe aqui. E João diz que ele subiu e havia
uma porta no céu. E quem trouxe ele para esse acesso? Cristo Jesus. A gente só entra no céu, irmãos, se for por ele. A gente só entra lá através dele. E nesta noite nós estamos aqui para adorar e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Deus Santo e Poderoso, pela tua graça e pela tua infinita bondade, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus Santo e Poderoso, para te adorar, para te glorificar, ó Senhor. Ah, Senhor, nós podemos estar aqui, Senhor, muitos com o coração angustiado. Mas, Senhor, assim como estes homens que chegaram diante do Senhor, Pai, levando um amigo. E ali, Senhor, o alívio foi de te levar aquele amigo, Senhor, diante do Senhor. A vitória, Senhor, foi certa ali para aquelas 5 pessoas. Aquele homem, Senhor, entrou naquele ambiente, entrou naquele lugar, Senhor, deitado numa maca. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele saiu andando e carregando a sua cama, Senhor. Nesta noite aqui, Senhor, nós estamos, ó Pai, aqui, Pai, prontos para receber o extraordinário, Pai, o extraordinário da Tua palavra, Senhor. E que aqui, Senhor, o Senhor venha falar a cada coração aqui, Pai. Ah, Senhor, que nós viemos aqui, Senhor Jesus, estar próximo de Ti, para estar em Ti, Senhor, e ouvir do Senhor a Tua palavra. Venha curar, libertar, Senhor, dar vitória ao Seu povo, Senhor. Venha falar aos nossos ouvidos, ó Pai, porque aqui nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus, amém? Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Eu passo para o grupo de louvor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vocês ouviram o devocional de hoje? Todo mundo recebeu o devocional hoje? Acho que todo mundo aqui participa do grupo lá, né? A maioria, pelo menos. Então, o que ficou marcado para nós hoje? Pelo menos para mim ficou. Sentar onde? Na frente. Então, óbvio que eu vou convidar você que está aí no fundo, vem mais para frente. Porque é daqui que sai a água viva, né? Então vem mais pra frente para você ficar atento e não perder nada hoje. Fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração. Fica à vontade aí falando com o Espírito Santo. Aleluia. Sonhos além, vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará. Caminho
de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Pra sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Pra ter solidão, deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar No teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mesmo nível de adoração, eu convido você a pegar a sua melhor oferta nas suas mãos e oferecer ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero dizer que é muito gratificante quando nós entendemos. Aqui nós estamos num povo todo cristão, todos já são conhecedores. Eu creio em nome de Jesus que ofertantes, dizimistas, porque essa é a nossa obediência ao Senhor. Devolver a Ele, né, o que Ele mesmo nos dá, com gratidão, com alegria. Então que nesta noite nós possamos fazer o nosso melhor. Quando Marta e Maria estão ali naquela casa, eu quero compartilhar algo que Deus falou no meu coração nesta tarde. Quando Marta e Maria estavam ali naquela casa, né? Marta queria oferecer ao Senhor. Meu esposo até havia comentado essa semana e
muito mexeu comigo, porque Marta estava preocupada em oferecer ao Senhor e Maria queria receber. Então que eu e você nesta noite possamos não só oferecer ao Senhor, mas possamos estarmos ligadinha para também receber, porque Ele está aqui neste lugar. E se você crer, Ele vai abençoar abundantemente mais a minha e a tua vida em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos essas ofertas, aqueles que vão fazer por meio digital, que o Senhor possa receber, Pai, a gratidão que cada um está entregando diante do teu altar. Querido Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus e Senhor, continua, Senhor, com tuas mãos estendidas, Pai, sobre cada ofertante da tua casa, sobre cada dizimista, Pai, sobre cada um de nós, meu Pai, que entendemos, Pai, que é melhor dar do que receber. Grande Deus, eterno Pai, Senhor, nós entregamos, Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, todas as dívidas, Pai, todas as construções, a reforma da tua casa, o campo missionário que tanto necessita, Pai, da nossa contribuição. Pai, que o Senhor possa, Pai, abundantemente prosperar. Grande Deus, eterno Pai, pelo poder da tua palavra, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Oferte ao Senhor com alegria nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando algo também, né? Depois, se alguém quiser compartilhar um testemunho, terá a oportunidade em nome de Jesus. Mas eu gostaria de estar compartilhando algo. Este final de semana, né, nós tivemos a oportunidade de estarmos com os filhos. Louvado seja Deus. Por coisa de meia hora não reunimos os 4. Meia hora, porque ainda não tivemos esta oportunidade de reunir os 4 no mesmo ambiente. Mas e algo assim que chama muita atenção, né? Marca muito o nosso final de semana. Saber o legado que a gente está deixando, né? Os netos estavam lá e na quinta-feira o Elias falou assim: a mãe lembra quando a gente foi conhecer o Bernardo? Ele fez assim com a mãozinha. Eu falei: amanhã ele vem, no sábado ele vai estar lá com a gente. Então era uma mãozinha. E no sábado, a hora que o filho chegou, né? O meu filho chegou com as crianças e eu catei. Ele falou assim: nossa mãe, lembra quando a mãe foi conhecer ele? O Paulão foi lá na UTI. Era pequenininho. E hoje, para a glória de Deus, está aí a Bisa, né? Para testificar também. Os meninos estão gargalhando, né? Os meninos estão cheios de saúde, glória a Deus. Ela falou assim, eles estão com 6 meses, né? Pela medicina, a Darlene consegue aí, se for o caso, me corrigir. Pela medicina faz 6 meses. Como que é? Pela medicina, 6 meses que saiu da barriga. Mas pela maternidade, eles estão com 3 meses. 3? É isso? 3 meses. 4? 4 meses. Então, e assim, a gente fica feliz porque eles estão reagindo super bem. Né? Eles reconhecem quando a gente liga de vídeo e chama. O filho passa e mexe, cadê o neném do pai? E os olhos vai junto. E a gente fala assim, que é gratificante. Né? Aquilo que, ainda hoje conversando com uma pessoa, ela falou assim, só não acredita quem não quer. Né? Porque a gente vê que é milagre. Da maneira que a gente pegou a primeira ligação, né? O desespero, né? Ele ainda não está aqui para testificar, mas eu creio que ainda eles mesmos vão testificar. O desespero dele falando, mãe, eu estou preocupado, passou só uma incubadora. Né? Imagina o que passa pela cabeça. E hoje está lá, os 2 cheios de saúde, glória a Deus por isso. O Bernardo está reagindo super bem, é o que ficou internado por último. O Benício, que passou pela cirurgia, assim, percebe porque a gente pega no colo, caso contrário, é normal. Né? Você vê os olhinhos procurando, e dá gargalhada, e resmunga. Então eu falo assim, é tudo para a glória de Deus. Isso a gente fala assim, que vale a pena. Não é a irmã Rita orar, não foi a minha casa que orou, foi a igreja que orou. E nós só temos que agradecer. E quando nós entendemos isso, é o que o meu esposo
a liderança sempre fala, né? Não sou eu, somos nós. O seu problema é meu problema, a sua alegria é a minha alegria. Então vamos juntos se alegrar, vamos juntos dobrar os joelhos quando for para interceder também. Porque quando vem a resposta da vitória, é isso. A gente vê daqui o sorriso, a gratidão, porque é tudo para a glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Alguém quer testificar algo? Em nome de Jesus, irmã Josina, pode vir e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Eu coloquei no grupo, acho que foi na segunda-feira, pedindo oração para dona Ana, né? E porque ela é sogra da minha irmã. O pastor Tiago conhece o pastor Paulo também. E ela falou para mim, ela ligou para mim chorando de tardezinha na segunda-feira de noite. Ela disse, acabou de falar comigo, eu já estava pondo, ela estava falando, eu estava pondo no grupo. Ela falava com a minha filha de um lado e com o outro, eu já estava colocando no grupo de oração. Ela falou assim, olha, Zina, eu não sei o que vai ser. Porque o seu Dair, que é o esposo dela, mora os dois sozinhos no sítio, lá no Imbaré. E diz que ele não percebeu que tinha dado o AVC nela, né? Então, o AVC tem assim, quando a gente percebe, a gente já corre. E ele saiu para cuidar do gado e deixou ela. Diz que quando ele voltou na hora do almoço, que ele falou assim, ô Ana, ela não respondeu. Aí ele foi para a cozinha, uma panela no fogo e os outros fogos todo ligado, vazando gás. E ela sentada na sala com a cabeça baixa. Aí ela começou a falar, eu comecei a chorar, né, que os irmãos me conhecem. Aí eu falei assim, ai Rose, eu vou pôr no grupo de oração, porque uma andorinha só não faz verão. Eu falei, uma andorinha só não faz verão. Então, muitos orando, Deus vai ouvir nosso clamor, né? E disse que ela estava lá assim, babando, e ele voltou e falou assim, Ana, ou que ele olhou nela assim, que já correu, botou ela dentro do carro e levou ela, mas deixou lá, porque não tinha leito, deixou ela lá, com o rosto tudo torto, tudo. A gente sabe como que fica uma pessoa que dá o começo de AVC, né? Cada um tem um jeito, eu não gosto nem de lembrar. E eu sei que por honra e glória do Senhor Jesus, ontem de tarde, na hora do almoço, ela ligou para mim e falou, Zina, eu só estou te ligando para agradecer as orações, porque a dona Ana já voltou o rosto dela normal, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Não fez os exames, não tinha feito, né? Hoje eu ainda não perguntei. Não tinha feito os exames ainda, mas por honra e glória, só da pessoa ter voltado à feição dela, já é um motivo de muita alegria, porque a gente sabe que Deus está operando, é só crer. Tem que acreditar que Deus ainda continua, é o mesmo, Ele continua fazendo milagre. Senão eu não estava aqui falando com vocês, né? Eu sou um milagre. Então eu só tenho que agradecer a cada oração, porque a mesma gente não conhecendo a pessoa, mas Deus conhece, né? E as orações vai direto no coração de Deus. Ele abaixa o ouvido dele, né? Para ouvir o nosso clamor. Então eu só tenho que agradecer as orações dos irmãos, viu? Deus abençoe grandemente a todos. E as palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Se coloca de pé. Mais alguém que quer contar um testemunho? Temos ainda 5 minutos. Mais alguém quer compartilhar algo? Amém? Então se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui o preleitor dessa noite, nosso irmão diácono Luan, que vai compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria poder nessa noite falar do Senhor Jesus, falar dessa palavra maravilhosa. Como o pastor Paulo disse no início, o Senhor é a porta, Jesus é a porta em que nós devemos passar. Abre sua Bíblia quem puder comigo. Evangelho escrito por João, no capítulo 10. Eu quero ler até o verso 9 com os irmãos. E quem achou diz amém. A palavra diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora.
Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, neste momento, a Tua palavra que foi lida aqui nessa noite, Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor já se encontra neste lugar e já tem falado em nossos corações, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo já se move sobre essa igreja nessa noite, Jesus, e estamos aqui em um só propósito, Pai, que é louvar, adorar, engrandecer o Senhor neste momento. E eu te peço pela Tua infinita misericórdia, Pai, que o Senhor venha através da minha vida, Pai, colocar a palavra, Senhor, aqui nessa noite, ó Deus, que não seja da minha vontade, do meu querer, mas sim aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para falar com a Tua igreja. Aquilo, ó Pai, que é a verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Fica conosco nessa noite, esteja no nosso meio, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por essa palavra. Hoje, irmãos, o tema da mensagem é a porta das ovelhas, né? Já foi ministrado no começo do ano, nos 12 dias, sobre a porta das ovelhas, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, né? Se a gente lê hoje, a gente lê amanhã, ela vai se renovar e vai sempre trazer coisas novas para nós. E eu fui meditar, irmãos, sobre o que Jesus fala aqui, e ele começa citando a respeito de um curral, e ele vai falar, para quem não sabe, que o curral é um lugar onde ficam as ovelhas. É um cercado, né? Ou muro, melhor dizendo, de muro de pedra, onde as ovelhas ficam ali protegidas. E ali tem uma porta, esse curral, que é por onde as ovelhas passam, por onde o pastor ali encontra com elas. Então Jesus começa a dizer a respeito desse curral. E ele vai citar algo interessante, que ele fala que quem não entra pela porta, mas quem entra por outros meios, por cima de muro, outras coisas, são ladrões e salteadores. Então, a gente percebe o quê? Que a única coisa que existe corretamente é a porta para nós entrar, e não tem como fugir disso, porque ladrão e salteador não vai herdar o reino do Senhor Jesus. Então, quando ele fala, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Irmãos, um ladrão, quando vai assaltar uma residência, ele chega com a chave na porta da frente para abrir? Ele não chega, porque ele não tem a chave. Ele vai usar outros meios para adentrar aquela residência. Por quê? Porque não é algo legal. É algo que é algo criminoso, algo que é contra a lei. Então, da mesma forma, o inimigo também, ele não vai chegar assim, se apresentar diante de nós como Satanás, do tridente, do chifre. Ele não vai se apresentar com nós de cara limpa na nossa frente. Por quê? O inimigo, ele tem as formas dele trabalhar. E ele vai querer adentrar pelos cantos. Ele vai querer adentrar por brechas e por lugares aonde nós menos esperar. Por quê? Porque a palavra diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a gente sabe que isso aqui está ligado ao diabo. E o diabo vai querer de todas as formas tentar achar lugares e meios para que nós não percebemos, para tentar adentrar em nossa vida. Mas Jesus, ele vai falar que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, o pastor das ovelhas, ele tem passe livre naquela porta, porque Jesus fala que tem um porteiro naquele lugar. E então eu imagino o pastor chegando, e o porteiro já olha e já reconhece, fala, olha, o pastor, então não tem por que barrar ele, né? Já é da casa já. Então o pastor, ele vai passar pela porta, porque
fala que o porteiro vai abrir a porta para ele, vai dar a entrada para ele. E eu achei interessante porque o porteiro conhece o pastor, mas mais extraordinário ainda não é o porteiro conhecer, é as ovelhas conhecer o pastor. E aí eu fui meditar nisso, as ovelhas conhecer o pastor. Por que elas conhecem o pastor? Eu me perguntei. E sabe o que o Senhor falou? As ovelhas eram íntimas do pastor. As ovelhas tinham intimidade com o pastor. Todos os dias elas estavam ali diante do pastor. Todos os dias ela tinha ali um encontro com o pastor. Elas estavam acostumadas já com aquele ambiente, com aquela pessoa ali. Então, quando elas viam, elas já assimilavam. Por quê, irmãos? Porque nós devemos estar sempre de intimidade com o nosso pastor, o nosso sumo pastor. Também o pastor Tiago, mas eu estou falando do sumo pastor, o bom pastor, que é Jesus, que se encontra no nosso meio nessa noite. Então, nós devemos ter intimidade para quando nós vemos o Senhor, nós falar: Senhor, eu já conheço esse lugar de intimidade contigo. Eu estou à vontade na tua presença, Pai, e eu reconheço a tua voz. Porque fala que as ovelhas, elas ouviram a voz do pastor. Quantas vozes a gente ouve no dia de pessoas aleatórias? Você consegue gravar de todo mundo? A gente consegue gravar? Eu consigo, se eu fechar o olho e o pastor Paulo falar algo, eu sei que é ele. Porque eu estou habituado com a voz dele, eu estou acostumado. Eu estou de quarta a domingo, eu falo com ele, às vezes pelo WhatsApp. Eu estou acostumado e eu gravei, eu reconheço a voz dele. Da mesma forma o pastor Tiago, o diácono Tiago, o Mateus. Por quê? São pessoas que a gente convive do nosso dia a dia. Agora eu pergunto, e quando Deus fala? Nós reconhecemos de imediato a voz dele? Quando ele fala, está bem próximo de nós assim, está bem gravado dentro de nós aquela voz do Espírito Santo, a gente tem a certeza? Ou a gente fala: eu não sei se é Deus, se é Deus que está falando agora, eu não sei se é Deus. Como que eu faço para descobrir se é Deus, se é a minha mente, se é a minha carne? Irmão, se está nessa dúvida ainda, é porque ainda falta aproximar de Deus. Ainda falta se achegar mais perto do Espírito Santo, para a gente gravar e saber, porque Ele fala dentro do nosso coração. E nós vamos ter a plena certeza, e não a dúvida, que o Senhor está falando conosco. E a mesma forma aquelas ovelhas, quando o pastor chegou, elas já reconheceram de imediato a voz do pastor. E assim, quando Deus se manifesta na nossa vida, nós temos que saber de imediato que Deus está falando conosco. E não precisa ser Deus descer aqui e falar no nosso ouvido audível. Não, nós temos que saber discernir, irmãos, discernir. E ouvir, entender a voz do Espírito Santo. Através da palavra a gente lê, ela fala conosco no nosso interior. E é isso que é a intimidade com Deus. E aí a gente vai reconhecer a voz dele. E aquelas ovelhas, quando chega o pastor, elas já reconhecem. E elas ouviram a voz dele porque já estavam íntimas dele. E todos os dias o pastor ia lá ao encontro delas. Todos os dias. E quantos dias na semana a gente se prostra diante da presença de Deus? Quantos dias a gente vai lá no íntimo, lá no nosso quarto, dobra no nosso joelho e fala com Deus? Porque o Senhor está esperando. A palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E é constantemente, irmãos. E é constantemente, para nós não termos dúvida que é Deus que está falando conosco. Então, isso me chamou muita atenção. E o que fala ainda, irmãos? Que o pastor, ele chama cada uma pelo nome. E aí eu me deu um estalo. Eu falei: nossa, esse pastor é bom de memória, hein? Para chegar lá e ter 500 ovelhas e chamar todas pelo nome. Aí Deus falou: não é memória. Deus não trabalha com memória. Deus, Ele nos conhece antes mesmo de nós nascer. Ele nos chamou pelo ventre. Ele sabe a cada um o tanto que há de fio na sua cabeça. A minha não tem muito, irmãos, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o nome, o sobrenome. Deus sabe a idade, o número do seu sapato. Deus sabe de todas as coisas. Não é de se assustar se Deus chegar e te chamar pelo nome, porque Ele te conhece melhor do que você. Deus, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, porque foi Deus que nos criou e Ele sabe de todas as coisas. E aquele pastor, quando ele chega, ele chama cada uma pelo nome.
E melhor ainda, depois de chamar, ele chega, as ovelhas reconhecem, ele chama, depois de chamar, ele ainda fala: venha, vende a mim. E ele sai com elas, e elas saiam junto com o pastor. Por quê, irmãos? Pastor, ele vai lá, pega as ovelhas e leva lá para pastar, para se alimentar, para beber água, para andar um pouco, para se distrair. E nós temos ido com o Senhor? O Senhor tem chamado a todo instante, o Senhor tem chamado cada um de nós constantemente, todos os dias o Senhor tem nos chamado. Nós temos ouvido a voz do Senhor e falado: eis-me aqui, Senhor. E ir com o Senhor Jesus, ir com o Senhor. Por que ir com o Senhor? Por que o pastor ia lá e pegava as ovelhas? Para dar alimento. Jesus quer dar alimento nessa noite, irmãos. Jesus, ele quer dar alimento, mas não é arroz e feijão não, irmãos. Muito menos carne, porque agora não pode, é uma semana sem. Jesus quer dar, sabe o que? Alimento espiritual. Alimento para fortalecer o nosso espírito. Para que nós viemos aqui hoje, irmãos? Para nos alimentar, para nos fortalecer da presença de Deus. Por quê? Porque os dias vão nos sufocando, e se nós se distanciarmos da presença de Deus, a voz dele vai ficando mais longe a cada dia mais. Muitos falam: não precisa ir à igreja, mas eu defendo a igreja, porque é aqui onde nós nos fortalecemos. Eu tenho a certeza que se nós ficarmos no nosso lar, na nossa casa, não vamos ter a intimidade que a gente tem com Deus quando a gente vem aqui. Lá é mais importante, mas aqui é muito importante, porque Jesus disse que nós temos que estar em comunhão e união uns com os outros. Por isso que as ovelhas sempre andavam junto. E quando o pastor chega e chama, sabe o que acontece? Ele chama e ela vem, só que ele vai na frente. Irmãos, Deus vai na frente de toda circunstância e toda situação. Deus, quando ele chama, não precisa temer. Quando você ouve a voz de Deus e ele te deu um norte, você vai, porque ele já está indo na frente, ele já preparou o caminho. A palavra diz que o pastor vai na frente das ovelhas, porque quando bater de frente, não vai bater em você, Deus vai estar na frente como escudo, e vai bater em Deus, e Deus vai pelejar por nós, porque nós não temos força. Por isso que nós estamos aqui, nos fortalecendo no nosso espírito, e entender que é o Senhor que guerreia por nós, entender que Deus está na frente de toda circunstância, de todo projeto, de tudo aquilo que nós temos medo, se vai acontecer, se vai dar certo ou não. Se está na mão de Deus, irmãos, descansa, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando ele chama a ovelha, ele já está indo na frente, já para proteger, irmãos, porque ele é fiel para conosco. E é muito maravilhoso, porque ele leva as ovelhas para se alimentar, e ao mesmo tempo ele protege. E Deus nos alimenta todos os dias. Se ele se preocupa com os passarinhos do campo, que não precisam trabalhar, e Deus sustenta, você acha que ele não se preocupa com você? Você acha que Deus não está cuidando da sua vida, da sua saúde? Você acha que Deus não está provendo aquilo que você precisa? Deus está a todo momento com as suas mãos estendidas sobre nós, irmãos. Por quê? Porque a misericórdia dele é infinita. Não é porque nós merecemos, não. Nós não merecemos nada. Mas o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou até pensamos. Irmãos, e o pastor ele sai e ele vai na frente, protegendo as ovelhas. Só que uma ênfase aqui, fala que ele protege as ovelhas que o seguem. As que o seguem. Se a ovelha sair e for para cá e for para lá, sair da proteção, a proteção está aqui, ó. Se a ovelha for para cá, a proteção de Deus está aqui. Deus está dando um norte para nós. Nós estamos indo de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus está falando, a proteção está sobre nós então. Eu estou cumprindo metade dos mandamentos de Deus, os outros não. E aí, irmãos, fica difícil se acontecer alguma coisa, falar que Deus não está operando. Não fica difícil? Irmãos, o pastor ele sai com as ovelhas e elas o seguem. E Jesus ele vai dizer que essas ovelhas, elas não seguem estranhos.
Por quê? Elas não reconhecem a voz dos estranhos. Por que não reconhecem? Porque está tão focada aqui, ó, na voz do pastor, está tão focada que gravou tão bem a voz do pastor, que não tem mais ouvido para outra voz. Se alguém chamar aqui, não vai ouvir. Se é que vocês me entendem. Quando Deus está falando, o Deus está falando. Se outra voz vier de aqui paralelo, é outra coisa, irmão. É expulsa no nome de Jesus. Deus está falando aqui, ó, é reto, a palavra dele é santa, a palavra dele é fiel, é justa e é verdadeira. Se algo está querendo te puxar para cá, que fere os mandamentos que está aqui dentro, não é Deus que está falando, irmãos. Vamos ter discernimento, ouvir a voz do nosso pastor, e somente do nosso pastor, porque é Ele que nos conduz, é Jesus que nos conduz, irmãos, e nós vamos chegar até a porta. E essas ovelhas, irmãos, elas estão habituadas com a voz do pastor, e pode acontecer o que for, que ela não vai se desviar. Por quê? Porque ela está aqui, ó, é centrada, é dia a dia, é dia após dia. Aqui é constância, é aqui, ó, na palavra, no jejum, na oração, no devocional. Porque aí não tem tempo para se distrair, não tem tempo para fugir da presença de Deus. Crente, quando fica muito ocioso, quando fica sem nada para fazer, é brecha para o diabo, irmão. É brecha para Satanás ir lá e falar, ó, pega o celular ali, vai ver alguma coisa, vai fazer alguma coisa para a rua, vai se distrair. É brecha para o diabo. Não estou falando que nós temos que ficar o dia inteiro assim, irmãos. Não precisa. Mas se você ler uma palavra de manhã, ela vai ficar no seu coração o dia todo. E você vai ficar meditando. E durante o seu dia você vai meditar naquilo. E se aparecer alguma coisa, você vai falar, não, eu estou meditando nessa palavra ainda, porque Deus me deu essa palavra. Assim como a irmã Rita falou, que meditou na palavra hoje e ficou no coração dela. E é isso, irmãos, é pegar uma palavra, é pegar uma direção de Deus e ficar conosco, dia após dia, ficar conosco. Tem palavras que eu ouço aqui na igreja, que percorre por dias, e eu fico meditando naquilo, E é isso que nós temos que fazer. Porque se nós viermos aqui no domingo, ouvir o pastor pregar, e na segunda-feira já nem lembra nem onde foi pregado mais, aí vai acontecer uma circunstância, aí você não tem aonde se sustentar, irmãos. Por quê? Porque entrou por um lado, saiu pelo outro, foi embora a palavra, e o pastor falou aqui, meia dúzia pegou, o resto não se preocupou, e depois vai falar que Deus não está presente, que Deus não ouviu, sendo que Deus está falando através da boca do pastor, da boca do irmão, da boca da irmã, através do louvor, e nós não estamos tomando para nós aquilo. Ou damos crédito a uma palavra, não damos crédito a outra. Irmãos, se Deus está falando aqui, se condiz com a Bíblia, se condiz com a palavra, não importa quem está falando aqui, pode ser uma criança, estiver pregando aqui na frente. Se ela falar, Jesus te ama, guarda no seu coração e leva para você até o fim da sua vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus se manifestando através de uma criança. Então, irmãos, fugi um pouco da palavra, mas o que o Senhor está direcionando nessa noite. Quando Ele fala que as ovelhas saem atrás do pastor, e o pastor vai protegendo elas, nós percebemos aí que por onde as ovelhas passaram, só tem uma porta. Foi por ali que elas passaram. Então as ovelhas, para seguir o pastor, para chegar até o objetivo dela, elas passaram por aquela porta ali. Elas não pularam um muro, elas passaram pela porta. E quando a gente vai meditar, irmãos, o curral ali, ele é um lugar limitado, né? Como se fosse esse salão aqui, um lugar limitado. Quando a gente passa daquele portão para lá, tem um mundo todo afora. É como se as ovelhas estivessem ali. Elas estão protegidas, mas elas estão limitadas ali. E Deus tem algo muito maior lá fora para elas, muito mais para elas, muito mais pasto, muito mais coisas para as ovelhas lá fora. E Deus tem muito mais coisas para nós do que nós pensamos. Às vezes nós pensamos muito pequeno e Deus tem algo muito maior, nós ficamos presos naquilo. E Jesus falou o quê? Que elas passaram pela porta para elas pastar lá fora, para alcançar o pasto lá fora, para alcançar o alimento, mas teve que passar pela porta. E aonde a gente entra na questão do passar pela porta.
E quem é a porta foi falado hoje aqui. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, eu fui meditar e a palavra diz no verso 6 que Jesus falou e eles não compreenderam. Aquele povo tinha uma dificuldade de entender o que Jesus falava. Às vezes porque era algo novo e estava buscando ainda entendimento e tal. Nós temos acesso à palavra, a gente tem o Espírito Santo. Enfim. Aí Jesus fala, então vou explicar melhor. Aí ele vai entrar na questão, onde ele vai falar lá. Verso 10. Peraí, pulou aqui, irmãos. Põe aí, Mateus, capítulo 10, verso 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Põe o 7. Então Jesus afirmou de novo, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Põe o 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aí Jesus revela quem ele é. Jesus está tentando revelar que ele é o Filho de Deus que veio, que tem a salvação e a vida eterna. E ele está tentando fazer isso por meio de parábolas. E Jesus, ele vai falar, ele está tentando revelar que ele era o Messias, que ele era o Cristo que havia de vir. Só que muitos não acreditavam em Jesus. Muitos blasfemavam e falavam, não, ele está indo contra a lei de Moisés, ele está indo contra não sei lá o que, ele tem que ser preso, isso e aquilo. Enquanto os discípulos creram em Jesus. Quando Jesus ele vai falar ali para os discípulos, quem eles falam que eu sou? Aí eles vão falar, uns falam que você é Elias, uns falam que você é Jeremias, ou um dos profetas. Aí ele fala para Pedro, e tu, o que falas? Aí Pedro fala, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então para Pedro, Jesus era o Messias, o Cristo que havia de vir. E é isso que importava naquele momento. E é isso que importa para nós nessa noite. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus veio, esteve entre nós, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, está sentado ao trono da direita do Pai e virá para nos buscar, irmãos. Nós cremos, nós temos convicção que Jesus se encontra no nosso meio através do Teu Espírito Santo nessa noite. Nós não precisamos de vir alguém falar, testificar, acontecer algo sobrenatural. Nós sabemos, porque Jesus, porque está escrito, irmãos. Está escrito. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou a palavra. E Jesus, para responder, usou de novo a palavra. E ele falou, está escrito. Então o que está escrito é a palavra de Deus. O que está escrito é o que importa para nós nessa noite. Vamos praticar o que está escrito, irmãos. Aí, no verso 8, ele vai querer falar que ele é o Messias, o verdadeiro. E muitos não acreditavam que Jesus era o Messias. Aí no verso 9, Jesus já vai falar a respeito da salvação. O que ele vai falar, irmãos? Aquele que passa por mim será salvo, encontrará pastagem. Ou seja, irmãos, a porta é celestial. A porta não é desse mundo. A porta não é para bênçãos desse mundo. Vou entrar pela porta, vou ganhar uma casa. Vou entrar pela porta para conquistar isso. Jesus está falando, aquele que passar a mim será salvo, encontrará pastagem. Jesus está falando do reino dos céus. Aquele que passar por ele será salvo, herdará o reino. Por isso que Jesus é a porta. Por quê? Porque Jesus veio e morreu por nós. Se não fosse por ele, não teríamos acesso ao Pai. Porque quando ele morreu, o véu se rasgou e nós temos acesso ao Pai. E pela fé nele e pela graça e misericórdia, nós somos salvos. Mas Jesus fala, aquele que passar pela porta. E às vezes a gente acha, irmão, que o passar pela porta é igual uma porta como essa. É só dar 2 passos e passar. Mas não é não, irmãos. Não é não. Passar pela porta, que é Jesus, não é assim não.
Passar pela porta, que é Jesus, o eu sou o que sou, requer algo de nós. Requer algo de nós. Sabe o que requer, irmãos? Sabe o que requer de nós? Passar pela porta, ela transforma. A passagem pela porta transforma. Aí eu pergunto, a transformação é de um dia para o outro? Sabemos que não. Eu passei por uma transformação, muitos irmãos passaram, e não é assim. Eu vou ali e me transformo e volto. A porta, que é Jesus, ela causa transformação. A transformação, ela tem um processo. Ela tem um processo. Para passar pela porta, você tem que deixar de lado a soberba, a mentira, você tem que deixar de lado o adultério, a pornografia, você tem que deixar de lado tudo aquilo que não condiz com o que Jesus falou. Porque não vai passar na porta. Isso não passa na porta. Para você passar por ele, você tem que começar a se esvaziar. Se esvaziar. A porta é tipo um filtro. Você vai passando e vai deixando tudo aquilo que veio de ruim. Tudo aquilo que você veio carregando, você vai deixando para trás. Vai deixando a mentira, vai deixando o ego, vai deixando o eu para trás. E vai seguindo pela porta, porque quando chegar no final dela, você vai estar transformado. Você vai estar apto a entrar no reino de Deus, porque você passou pela porta que é Jesus. Esse é o sentido da palavra quando Jesus fala: aquele que passar pela porta encontrará a pastagem. A pastagem não é nesse mundo, irmãos. A recompensa não é nesse mundo, a recompensa é na glória. A recompensa é lá no céu, onde está preparada a nova Jerusalém para nós. A recompensa do Senhor Jesus é muito mais, irmãos, do que os nossos olhos podem ver. Nós olhamos muito aqui, para aquilo que a gente pode pegar. Nós olhamos muito para esse mundo. E Jesus não veio para falar desse mundo. Ele veio para falar do reino. A pregação de Jesus era: o reino dos céus está próximo. A pregação de João Batista antes de Jesus era: o reino dos céus está próximo, arrependam-se. A pregação dos discípulos era: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E se a gente foi voltar antes, Jonas foi fazer o que em Nínive? Falar para eles: arrependam-se. Por quê, irmãos? Porque o arrependimento faz parte do processo. O arrependimento daquilo que a gente foi, daquilo que a gente fez, faz parte do passar pela porta. E aí nós seremos transformados, irmãos, para poder chegar lá e falar: Senhor, eis-me aqui, eu passei. Estou aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. E o Senhor vai falar: eis-me aqui, vem aqui, bendito de meu Pai. Vem até aqui no meu reino e adentre a esse reino que eu preparei para você. Porque o Senhor Jesus, Ele foi preparar lugar, irmãos. O Senhor Jesus foi preparar lugar. Nós pregamos muitas vezes sobre coisas desse mundo, mas sabemos que a revelação maior está lá em Apocalipse, aonde Jesus ali apareceu ali para João e ele escreveu: eu sou o princípio de todas as coisas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e todas as coisas estão preparadas. E ali ele vai descrever tudo o que há de acontecer, e no final a recompensa, que é a grande Jerusalém, que desce ataviada do céu para os santos e os justos que estão diante de Deus. Então, irmãos, a porta é Jesus, e nós só temos ela para passar. Se a gente vê em Mateus, a gente vai, não me recordo o capítulo, vai falar sobre a porta larga e a porta estreita. Jesus é a porta estreita, irmãos. Jesus é a porta estreita. Por que a porta estreita? A larga passa bastante coisa. A larga você consegue carregar um monte de coisa. Você consegue trazer tudo aquilo que veio de bagagem, você consegue entrar e passar e não tem problema nenhum. Agora a estreita, irmãos, só passa você. Você e o seu coração quebrantado vai passar por ela. Por quê? Porque Jesus, Ele falou: aquele que quiser vir até a mim, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta nós querer o evangelho fácil. Jesus falou que o fardo dele é leve, só que temos coisas a cumprir. Ele deixou mandamentos para nós, e nós não podemos ignorar aquilo que está na palavra de Deus. Só que o Senhor fala que aquele que quiser vir até mim, o primeiro passo é nosso. E Ele fala: vinde vós
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente vai falar: eu não consigo passar pela porta, eu não consigo me chegar diante de Jesus. Vinde como estás, se achega como estás. Ele fala: deixa nos meus pés aquilo que você tem, entrega para Jesus, entrega para Ele a sua preocupação, entrega para Ele todo o mal que tem acontecido na sua vida, que tem vindo com você, tem te carregado de maldições hereditárias e tudo aquilo que tem assolado a sua vida. Jesus está falando: vinde a mim, eu vos aliviarei. Não busca alívio no homem, no pastor, não busca alívio no irmão, no irmã. Busca alívio em Jesus. É Ele que pode todas as coisas por nós. Irmãos, precisamos ser íntimos de Jesus. Precisamos ter mais intimidade com Jesus para reconhecer a voz dele. Precisamos seguir o bom pastor, e na direção que ele tiver, a gente está na mesma direção, para que a flecha não venha atingir, para que nós venhamos se desviar na mesma direção da onde está o nosso escudo, que é o nosso Deus que está na frente. Então, irmãos, ouvir a voz de Deus, intimidade, está na posição, deixar Ele nos conduzir ao caminho que leva para a vida eterna. Jesus vai dizer, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Jesus é a porta. Se nós não passar por Ele, não vamos chegar até Deus. Se não passar por Jesus, não herda o reino de Deus. E passar por Jesus, tem coisas que tem que ser deixadas de lado. Passar por Jesus não é simples, eu vou passar e pronto, acabou do meu jeito. Não é, irmãos, tem que haver transformação, porque a palavra de Deus transforma. Não tem como nós praticarmos isso daqui e ficar do mesmo jeito. Não tem, irmãos. Não tem como a palavra não ir tirando de nós dia após dia coisas e coisas. Só se nós não quisermos ser mudados. Mas a palavra diz: se ainda hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureças o teu coração. E Deus está falando, vinde a mim, eu sou a porta, vinde a mim, deixa aquilo que ficou para trás e entre, passe pela porta, entre no processo, comece o processo, comece a transformação, porque eu te ajudo. Deus fala que Ele ajuda aqueles que se esforçam, aqueles que se achegam diante dele. Por quê, irmãos? Porque o primeiro passo é nosso. O primeiro passo é nosso. Se a porta está lá, irmãos, a porta não vai vir aqui. Nós temos que ir após ela. Temos que ir através dela. E esse ir, nós vamos sendo transformados aos poucos, irmãos. Lá em Provérbios vai dizer que nós vamos ser transformados dia após dia, né? Até ser o dia perfeito. Vamos deixando as coisas de lado até ser o dia perfeito. Irmãos, não estou aqui para dizer que você está errado e que você não merece. Estou aqui para falar que Jesus é a porta que salva, cura, liberta, transforma e nos leva para o céu. E Jesus está diante de nós, esperando que nós se achegamos e passamos através dele. Jesus está de braços abertos. A porta está aberta. Ela é estreita, irmãos, mas ela está aberta para nós. Para aqueles que querem compromisso com Deus. Para aqueles que querem Jesus na sua vida, verdadeiramente. Para aqueles que aceitam deixar de lado todo o eu, o ego, tudo aquilo de ruim. Porque tem pessoas que são orgulhosas e não conseguem deixar. Não conseguem, eu não vou ser transformado, eu não consigo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pela palavra não, a palavra transforma, a palavra liberta. Basta vir de nós. Nós queremos ser transformados. Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. Eu quero adentrar por essa porta, Pai. Eis-me aqui. Davi já falava que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, por que nós vamos temer? Por que nós vamos pensar pequeno, irmãos? Por que nós vamos pensar com os nossos olhos carnais? Se é o Senhor que está falando, se é o Senhor que está dando direção para nós, se a porta é Ele, por que nós vamos entrar pela outra porta? É mais fácil passar pela porta larga? É mais fácil, porque está lá, escancarada lá. Mais fácil. Mas qual que é o caminho que ela vai? Para onde que vai dar o caminho? Porque passou para lá,
ela toma seu rumo. E a porta estreita vai para cá e a outra vai para cá. Passar é fácil. E as consequências? Jesus fala várias e várias vezes. Ele vai falar das coisas boas, daquele que serve, daquele que obedece. Depois ele vai falar daquele que é desobediente, que pratica o mal. E ele vai falar essa palavra: e haverá choro e ranger de dentes e pranto. Então, irmãos, é a palavra de Deus, é o que Jesus fala. Não temos para onde fugir. Pedro vai falar: Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? O que adianta eu buscar outra coisa? O que adianta eu ir para outro lugar? O que adianta eu procurar outra religião, isso, aquilo, e buscar não sei na onde, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? O espiritismo não tem a palavra da vida eterna, o budismo não tem, mas o cristão que crê em Deus, que Jesus veio e morreu por nós, esse tem as palavras da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos ficar no caminho do Senhor e vamos permanecer e passar pela porta. A porta das ovelhas, as ovelhas somos nós, e a porta é o nosso pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Olhe para o seu irmão, mostre seus dentes para ele. Esse sorriso lindo, abençoado que Deus te deu. Pastor, hoje eu não estou muito para sorriso. Lembro da mensagem do domingo. Deus faz o teu dia. Ah, eu levantei com a perna esquerda. Todo dia se levanta com a perna esquerda. Ah, hoje o mar não está para peixe. Não vai estar mesmo. Você já está desejando isso. Você já está falando isso para Deus. Então foi com a mensagem de hoje. Para entrar por essa porta que é Jesus, precisamos entrar diferente. Essa porta não aceita qualquer coisa. Essa porta não aceita sujeira. Não aceita palavras sujas. Não aceita o coração impuro. Mas sim é uma porta que é para transformar o coração do homem. Entenda bem, igreja, que quando você chega na porta, você já recebeu a transformação. Porque quem realmente já conheceu essa porta, que conhece essa porta, está transformado. Aquele que diz assim, eu desisto no meio do caminho, não conheceu a porta. Porque quem realmente conhece não desiste. Amém? Mas por que tem muitos que desistem no meio do caminho? Fala mais alto. Justamente a mensagem de hoje. Damos ouvidos, perdemos o nosso olhar em Jesus. Damos ouvido para tantas coisas, mas o que Jesus fala, nós devemos reconhecer o nosso pastor, que é Jesus. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé neste momento. Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos orando pela nossa cidade. Eu falo orar pela nossa cidade porque desde segunda-feira as notícias não andam muito bem na nossa cidade. Podemos ver que até no dia de ontem, a cidade, falo que foram duas pessoas, 2 jovens que perderam sua vida. Uma bateu de frente ali com o ônibus na Serra da Araci. Um trabalhador lá na rodovia Washington Luiz também. Provavelmente o Luan deve conhecer, ou a esposa dele deve conhecer, o rapaz lá da Electrolux. E hoje também eu estava lá onde eu moro, de lá de cima eu acabei ouvindo o trem buzinando. E ainda falei para o por que esse trem agora resolveu não ficar buzinando toda hora? Uma pessoa estava no trilho e atropelou agora na tarde também. E a nossa cidade, irmãos, está vivendo um momento onde a violência no trânsito, violência dentro de casa, a violência em vários lugares, seja em qualquer tipo de atitude, violência até mesmo dentro da igreja, com palavras, com tudo isso, irmãos. Isso não deve te assustar, mas sim ligar o teu sinal de alerta, porque a mensagem de hoje foi dita bem clara. Jesus está voltando. A palavra de Jesus é essa: o reino dos céus está. Então, cada vez mais nós vemos que está
se achegando, irmãos. Então vamos orar pela nossa cidade? Você podia orar agora para a sua família, para o seu vizinho, mas vamos orar pela nossa cidade, irmãos. Porque amanhã, se Deus permitir nós estar vivos, pelo menos nós escutar alguém saiu para trabalhar, saiu para fazer alguma atividade e Deus o guardou e livrou. Até mesmo você, quando sai da sua casa, lembra que o salmista fala: Senhor, guarda a minha saída e a minha chegada. Você ora quando você sai? Quando você chega, você ora também? Você ora quando vai se alimentar? E quando acaba o alimento? Amém. Então nós não podemos perder este costume. Eu falo que é esse costume porque Hebreus capítulo 10, verso 25 fala: não perca esse costume de se reunir. Mas não é apenas de se reunir, na sua casa também é uma reunião que acontece. Senhor Deus e eterno, estamos aqui como igreja do Senhor, ó Pai, um povo reunido, ó Pai querido, que luta todos os dias, ó Pai, para morar no céu. Meu Deus, eu quero apresentar essa cidade de São Carlos, ó Pai. Eu quero apresentar aqui a cidade onde eu moro, onde eu vivo, ó Pai. Meu Deus eterno, de segunda-feira para cá, meu Deus, são os teus planos, o Senhor está no controle, é a tua vontade, ó Deus. Quem sou eu e quem é a tua igreja para questionar? Meu Deus, mas pedimos a tua misericórdia, a tua bondade, ó Pai. Meu Deus, pela juventude, ó Pai, por pessoas tão novas, ó Pai. Eu digo que são novas, ó Pai Santo, porque a maioria foi tudo da minha idade, ó Pai Santo. Eu vejo homens, meu Pai querido, e mulheres, meu Pai, jovens, ó Pai querido, indo embora, e seus pais ali aflitos, ó Pai. Meu Deus eterno, esposas ficando, filhos ficando, ó Pai Santo. Deus eterno, eu peço ao Senhor a tua bondade, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai querido, a tua misericórdia, cuida dessa cidade, ó Pai. Meu Deus, coloque as tuas mãos, não retire tuas mãos deste lugar, ó Pai. Meu Deus, mas cubra com o teu sangue, ó Pai. Coloque os teus anjos na vida dessas pessoas, ó Pai, guardando, livrando de todo o mal, ó Pai. Todo pensamento de morte, ó Pai. Todo pensamento maligno, ó Pai. Meu Deus e eterno, guarda, meu Deus, o pensamento das pessoas, ó Pai. Livra, meu Pai bendito, dessa cilada do inimigo. Livra, meu Pai querido, da cilada, meu Pai querido, Deus eterno. Sabemos, meu Pai, que Satanás não tem poder de tirar a vida do homem, mas ele usa o homem para que faça isso, ó Pai. Querido, maravilhoso Deus, que essa cidade possa ouvir do seu nome, ó Pai. Que essa cidade possa ouvir que há um Deus poderoso no céu, que está no controle de tudo, ó Pai. Dai saúde a essa cidade, ó Pai. Dá a libertação para esta cidade de São Carlos, ó Pai. Que essas vidas, ó Pai, se arrependam, meu Pai Santo, e se rendam aos teus pés, meu Deus eterno. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor do dia de hoje, ó Pai Santo. Querido maravilhoso Deus, pedimos a Ti, glorificamos ao Teu nome. Dai um retorno abençoado para cada um, para os seus lares, ó Pai. Livra de todo o mal, de toda astúcia do inimigo, ó Pai. Mas que no próximo culto possamos estar aqui reunidos como igreja do Senhor, ó Pai, para exaltar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Pois só Tu és santo, pois só Tu és um Deus, meu Pai poderoso, que tem cuidado de cada um, ó Pai. Meu Deus eterno, dai uma noite de sono abençoado a todos, aqueles que vão trabalhar, meu Deus, meu Pai, guarda com o teu sangue também, que possa ter uma noite de trabalho abençoada, meu Deus. Mas se o Senhor nos permitir amanhã, que pertence somente a Ti, possamos levantar, convide com saúde, levantar as nossas mãos para o céu e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou, muito obrigado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você pode dizer amém? Graças a Deus, irmãos. É o delay, é o eco, vai até lá fora. Irmãos, hoje nós iniciaremos mais um jejum, mais uma consagração. Semana passada tivemos o que? Seria da televisão. Eu tirei e coloquei justamente o que? Para nós estarmos nas redes sociais, publicando uma palavra, um texto, a semana toda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado?
Lembra que eu disse que eu queria que todos olhassem quantas visualizações eram feitas? E você ia fazer uma publicação diferente. E quantos iam visualizar a publicação que não levava o nome de Jesus? E qual foi o resultado? Sempre vão dar valor para aquilo que não é de Jesus. Sabe por quê? As pessoas só procuram aquilo que ela quer e não procuram aquilo que Jesus quer. Mas não desista. O Evangelho, ele não desiste de você. Jesus não desiste de você. Sempre acredite que Jesus sempre é melhor do que as outras coisas. Amém? Irmãos, nós vamos continuar nesse propósito. Nós vamos continuar publicando uma mensagem bíblica. Irmãos, é mensagem bíblica. Você não vai jejuar da carne, não. Você não vai jejuar da carne. A sua carne vai ser essa. Você vai quebrar a sua carne nisso daí. Você vai publicar uma mensagem bíblica e vai dizer o quão grande é Deus na sua vida. Quão grande. Você já contou seu testemunho para todos? Esse será o teu desafio. Você vai gravar você contando o seu testemunho e vai colocar na rede social para os seus contatos. Está com vergonha? Está com medo? Não fique com medo. É a verdade. O que Jesus fez na sua vida? Ah, pastor, mas ninguém vai acreditar. Pode ter certeza que alguém vai olhar e vai falar assim: realmente, ele era assim, ela era assim, agora é diferente. Eu preciso encontrar esse Jesus que ele está servindo. Sua mãe contou. E a mãe dele nem vem na igreja, tá? A mãe dele nem vem na igreja. Então, irmãos, o seu testemunho vale mais do que muitas palavras. Vale muitas palavras. Pastor, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Amém. Você vai vir aqui e eu vou gravar você. Não tem como fugir. Esse vai ser o propósito dessa semana. Pastor, mas eu não tenho rede social. Pode ficar tranquilo, eu empresto a minha. Eu empresto a minha rede social, eu empresto a rede social da igreja. Você vai colocar lá no da igreja, vai enviar lá para a Patrícia e ela vai colocar lá na igreja. Essa aqui é a irmã Darlene. A irmã Darlene vai contar um dos testemunhos dela. A Josina também vai contar um dos testemunhos dela. O Paulo vai contar também. A irmã Raquel, Jaqueline, Juliana, irmã Cida, irmão Carlos, irmão Zé, Marilene, irmã Neide, irmã Tânia, Bianca, Rita, Marli, quem mais? Tiago, Mateus, mais uns aí que está por aí. Irmãos, Luan, duvido que você não tenha algo para contar. Duvido que você não tenha algo para compartilhar. Às vezes nós estamos compartilhando muito aqui. Está na hora de começar a compartilhar lá. Porque como que vão saber que você é diferente? Se não está sendo visível. É verdade, o Paulo postou hoje um vídeo na EBD sobre heresia. Principalmente sobre a heresia. Cuidado com aquilo que você anda escutando. O testemunho daquela irmã é muito lindo. É muito lindo do que o pastor Paulo colocou quase agora no final do dia. A respeito da vida dela, do testemunho dela. Você está vendo como que faz a diferença? Eu não vou pôr o meu pé lá no centro de Macumba. Pode me convidar que eu vou. Eu não vou pôr o meu pé lá na igreja católica. Eu vim de lá. Pode me convidar que eu vou. Eu não vou entrar na sei lá o quê. Me chama. Se você pode me chamar, eu vou. E com alegria ainda. Eu vou com alegria. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem está comigo é maior. A partir do momento que você começar a reconhecer essa palavra de Pedro, principalmente, você vai começar a entender que quem está com você é muito maior do que aquele que está no mundo. Verdade. No meu praticamente único registro que eu tenho na carteira. Trabalhei praticamente 15 anos no mesmo lugar. O único registro. Fizeram uma obra de feitiçaria, foram para Recife fazer e tiveram a capacidade de me contar.
para que minha vida não desse certo, para que eu não fosse para a Alemanha e tudo que eu fizesse desse errado. Não adiantou, chegou lá, teve que ouvir. Irmãos, lembra da palavra que eu dei domingo? Domingo não foi para vocês não, foi para outra pessoa. Eu dei uma palavra, lembra de... Calma aí, deu TDAH aqui, calma aí agora. Subiu, foi lá em cima. Esqueci o nome do cidadão. Me ajuda, igreja. Que fez prova com Deus, da lã seca. Gideão, obrigado. Gideão. Ele não fez prova com Deus? E Deus não catou ele. E levou diante do inimigo. E escutou o próprio inimigo dizer: Deus faz isso com você também. Deus faz isso conosco. Eu não me vanglorio não quando eu escutei isso daí não. Eu falei, não, Deus seja louvado, que tem pessoas que estão incomodadas. Pode falar. Sete anos, irmão, 7 anos. Esse lance da troca, eu vou com você e amanhã você vai comigo, sempre funcionou. Isso era uma regrinha que eu lembro claramente quando os meus avós pastoreavam aqui a igreja, faziam isso. É a base de troca, não é a base de troca, não. É justamente mostrar que você pode entrar nesse tipo de ambiente, pode entrar nesse tipo de ambiente e você vai chegar lá, você vai ser considerado diferente. É a mesma coisa de estar na festa, se eu não me engano, é a irmã que tem um testemunho mais ou menos isso. Não quero participar mais, porque isso não faz mais parte da minha vida. É a senhora que tem, não é? Um testemunho mais ou menos igual que eu fiquei sabendo. Isso. Tá vendo, irmãos? Pessoas aqui presentes. Vai numa festa, onde está rolando bebida de todo tipo, orgia, está rolando aquelas músicas que vocês já conhecem, todas essas coisas. Senta lá no meio, vê se você fica bem. A irmã contou aqui em cima isso daí, verdade. Fez a memória. Pode falar. Não? Tá vendo, irmãos? Não tem como. Salmos 1 deixa claro isso. Salmos 1 deixa claro isso. Leia ele inteiro. Você pode estar lá no meio. Você pode estar lá no meio. Mas você não se sente bem. A luz, quando chega no meio das trevas, o que acontece? Clareia, e as trevas não gostam da luz, porque incomoda. Hoje ela está inspirada, desde cedo. Mas é a verdade. Liga a luz. Se você arrancar sua roupa, de acordo com a Bíblia e teologicamente falando, quando nós estamos sem as nossas roupas, é mostrar o que? As nossas vergonhas. Mostrar realmente quem nós somos. E quando acende a luz, você olha e fala, Jesus, né? Você não fala, Jesus, aí você começa, ai, tá aqui, e você começa, né? Ai, isso aqui, alguém aqui, aí precisa levantar, aí precisa... Não estou mentindo? Eu acho que nós somos seres humanos e todos fazem isso praticamente. É a gravidade da terra, não tem como, irmãos, é a gravidade. Mas Deus disse tudo aquilo que Ele fez, Ele disse que é bom. Até o dia que Ele falar assim, para você chega, também é bom. Também é bom. Porque o viver é Cristo. Então é bom, é lucro. É lucro, irmãos. Então, tipo assim, olha quantas pessoas estão pensando em tirar a sua vida. E nós temos, eu vou usar meu celular como a Bíblia, mas a minha Bíblia está ali. Mas você tem a vida na mão. A vida. Não fique só para você. Compartilhe a vida. Vamos gravar, irmãos. Pastor, eu tenho vergonha. Irmãos, mas não desista. Tenta. Se você não quer aparecer no vídeo, faz uma maquiagem. Mas seja natural. Seja real. Jesus é real na sua vida. Então seja real também Jesus na vida das outras pessoas através do seu testemunho. Amém? Posso contar com os irmãos? Amém? Então amanhã
você já sabe, temos o nosso devocional. E você que gosta de levantar cedo também, mesmo para ir trabalhar ou algo do tipo, no momento que você tiver, lembre, eu acho que isso é para alguns que eu mandei. Qual tem sido o seu próximo capítulo? O novo vídeo do Instagram, ou do TikTok, ou a palavra de Deus? Qual tem sido o próximo capítulo da sua vida? O próximo vídeo do TikTok ou do Instagram, ou a palavra de Deus? Lembra que a notícia de amanhã já está aqui, ó. Deixou? Era para trazer quando? Ah, tá bom. Senão eu ia falar, olha, todo mundo aproveitou que você não estava e ninguém tocou no assunto. Porque eu estava aqui e ninguém tocou no assunto. Mas foi bênção. Domingo também, graças a Deus. Amém. Foi ou não foi, irmãos? Em classe? Graças a Deus. Foi bênção sim. Tá vendo, irmãos? A igreja não é só o pastor, é todos juntos, amém? Então quando nós não estamos, a igreja continua também, no nome de Jesus. Vamos para o céu, sinal de? Irmãos, na sua casa, quando você tiver um tempo para orar, eu gostaria, é lógico que você vai ter um tempo. Como que é o nome dele, Patrícia? Lá do pai do marido da Fabrícia? O Adilson. Irmãos, eu gostaria que você colocasse na oração o genro do nosso irmão Luzimar. Eu vou sair daqui agora e vou lá na casa dele. Ele está com uma enfermidade, câncer mais fácil, e de acordo com os últimos resultados médicos, se alastrando já pelo corpo. E agora no próximo dia 3, lembrando que dia 3 é o aniversário da igreja, tá? 68 anos, então não falte domingo. Nós iremos ter uma festa aqui no nome de Jesus. A festa é do Senhor. A festa é do Senhor. Mas irmãos, ele está com uma enfermidade que está se alastrando pelo corpo. E é um homem novo, forte. De altura ele é maior. A Bianca é mais alta que você. Olha para a Bianca, por causa do cabelo. Olhe para a Bianca lá, irmãos. Ele é mais alto que a Bianca. E pensa num baita de um homem grandão. É forte, não é gordo não. É forte. Conhece, não conhece? Teve com o Adilson? Você foi lá? Não está assim? E fala que o homem está doente? Fala que o homem está doente? Está trabalhando, irmãos. Ele tem um lava rápido, está trabalhando. E eu vou agora lá na casa deles orar por eles, no nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, orai um pelos outros. Se você não pode ir na casa de alguém, mas ore por ele. Amém? Acabamos de orar pela nossa cidade. Então nas suas orações nós vamos orar pelo Adilson, no nome do Senhor Jesus. Amém? A único Deus santo e forte, seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, para todos sempre. Irmãos, você tem camisa amarela? Ou verde? Ou azul? Azul, quem? Aquela verde do evangelismo. Os irmãos que tiver, que nem a irmã Tânia ali, ela está de verde. Isso aí, campeão. Não vem com graça não. Quem tiver camisa amarela, ou verde, ou azul, e os irmãos conseguirem vir domingo, venha nesse formato. Venha nesse formato. Nós estaremos aqui orando pela Igreja Brasil para Cristo. Não só em São Carlos, mas por todo o território. Dia 3 de março é o Dia Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo. Amém? E nós vamos fazer esse momento e após o culto, nós teremos aqui um bolo. Um bolo, porque se é aniversário, tem que ter bolo. Amém? Então não venha com pressa de ir embora. Amém? E sábado teremos a célula da Juvará aqui também, às 19 horas, no nome do Senhor Jesus. Vem, irmãos, você é jovem ainda. Amanhã, velho será? Deixa esse amanhã bem longe. Ainda você é novo, no nome de Jesus, amém? Então não esqueça do uniforme para nós vir, tá bom? Pastor, uniforme? Irmãos, eu tenho saudade quando a escola tinha uniforme, quando a gente ia trabalhar de uniforme também, tudo bonitinho. E na igreja também, tudo organizado, tudo bonito, no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não tenho. Amém, irmão, fique em paz. Não põe branco, põe alguma, mas venha, nós vamos celebrar essa festa para o Senhor Jesus. Shalom, Adonai,
A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vão com Deus e tenham uma quarta-feira abençoada pela graça de Jesus. Amém.